E aí, pessoal, que fantástico ter a companhia de vocês para a nossa explicação visual de hoje. O nosso grande objetivo aqui é construir uma ponte, sabe? Uma ponte que liga as leis mega abstratas da termodinâmica diretamente à engenharia nua e crua do mundo real. Nós vamos pegar aquelas equações e conceitos de física que muitas vezes parecem super distantes e transformar isso na mecânica concreta que faz turbinas a vapor e motores industriais rugirem. É, sem dúvida, uma jornada incrível sobre como a humanidade aprendeu a domar a energia. Certo? Então vamos mergulhar logo nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto e tem 6 passos. Princípios das máquinas térmicas, a primeira lei focada na conservação, depois processos termodinâmicos em ação, a segunda lei focada na eficiência, como funcionam as turbinas e, por fim, o escalonamento para maior rendimento. Então, começando do começo. Parte 1, Princípios das máquinas térmicas. Olha só que curioso, a gente quase sempre pensa na Revolução Industrial quando o assunto é máquina a vapor, né? Mas a verdade é que desde a antiguidade o pessoal já sacava que o calor podia produzir vapor e gerar trabalho mecânico. Dá uma olhada na eolípila. Esse dispositivo foi criado pelo inventor grego Herón lá no século I depois de Cristo. Era basicamente uma esfera de metal com 2 furinhos. A água esquentava, o vapor escapava por esses furos e, pum, a esfera começava a girar. Ou seja, o conceito central já estava lá, escancarado há milênios. Calor gera movimento. Mas, afinal, o que é de fato uma máquina térmica? O ponto crucial para a gente entender é essa definição aqui. Basicamente, é um dispositivo que pega a energia interna de um combustível e transforma isso em trabalho mecânico. Mas tem uma regra de ouro. Isso só acontece se a gente retirar calor de uma fonte quente e transformar uma parte dele em trabalho. A grande pegadinha é que a outra parte desse calor inevitavelmente precisa ser jogada fora por uma fonte fria. E a lógica é simples. Quanto mais calor você converte em trabalho, maior é a sua eficiência. Isso nos leva à parte 2. A primeira lei, a lei da conservação. Esta ilustração mostra de forma brilhante exatamente como a energia flui e, o mais importante, como ela se conserva. Olha a fórmula. U2 menos U1 é igual a Q menos T. Na prática, o que isso significa? Significa que a variação da energia interna de um sistema, a diferença entre como ele começou e como ele terminou, é exatamente igual à quantidade de calor que ele absorveu menos o trabalho que ele realizou. Em termos simples, a energia não é criada do nada e nem é destruída. Ela é só transferida e transformada. A conta tem que fechar. A energia que entra tem que ser igual à que sai, somada à que fica armazenada lá dentro. Beleza, parte 3, processos termodinâmicos em ação. No dia a dia da engenharia, essa primeira lei que a gente acabou de ver se manifesta em 3 cenários principais. O primeiro é o processo adiabático. Nele, zero troca de calor com o ambiente externo, todo o trabalho aplicado vira energia interna, tipo o que rola numa compressão super rápida de vapor dentro de um motor. O segundo é o isométrico. O nome já dá a dica, o volume não muda. Então, nenhum trabalho mecânico é feito, só a pressão e a temperatura que vão lá para cima. E o terceiro, que é de extrema importância quando a gente fala de turbinas, é o processo isobálico. Aqui, a pressão fica constante. Um exemplo clássico, a água entrando numa caldeira e vaporizando de forma contínua. E agora a parte 4, onde a realidade bate a porta, a segunda lei e a questão da eficiência. 5 a 30%. Pensem nisso por um segundo. É um verdadeiro choque de realidade, né? Nas máquinas a vapor que operam no mundo real, o rendimento térmico, ou seja, quanto de fato a gente consegue aproveitar daquele trabalho mecânico, gira só em torno dessa margem pequenininha. A esmagadora maioria da energia potencial é simplesmente perdida. Mas por que uma perda tão absurda? A culpa é toda da segunda lei da termodinâmica. A lei diz que o trabalho pode ser totalmente transformado em calor, sim, mas o caminho inverso não rola de jeito nenhum. O texto de referência traz um exemplo de cair o queixo. Teoricamente, apenas 1 quilo de carvão tem uma energia que equivale a absurdos 6 e 10 mil quilogramas de trabalho mecânico. Só que é fisicamente impossível construir uma máquina operando em ciclo que transforme 100% disso tudo em trabalho. O calor sempre vai precisar fluir para a fonte fria. É a taxa que a natureza cobra. Sabendo dessas limitações todas, vamos para a parte 5, como funcionam as turbinas. Para tentar contornar essa perda imensa e otimizar as coisas, a engenharia de uma turbina a vapor moderna divide a dor de cabeça em 2 componentes vitais. Primeiro, a gente tem o expansor, que o pessoal também chama de boquilha. A função dele é puramente aerodinâmica. Ele pega aquele vapor que está sob uma pressão monstra e o converte num jato absurdamente rápido. Ou seja, ele transforma energia de pressão em energia cinética, em movimento puro. Segundo, vem o rotor, que é aquele disco cheio de palhetas na borda. O vapor em altíssima velocidade dá uma pancada nessas palhetas, muda
muda de direção e transfere sua energia, fazendo a roda finalmente girar e gerar trabalho. O que é realmente fascinante observar agora é o caminho que esse vapor faz. Numa máquina que a gente chama de turbina de ação, a expansão do vapor, aquela queda brusca de pressão, da entrada até a saída, acontece inteirinha logo nas partes fixas, nas boquilhas. Quando o vapor finalmente atinge as pás do rotor que está girando, a pressão já se mantém constante. A força gerada ali vem 100% da porrada, do impacto daquele jato de vapor super rápido contra as paletas. Já numa turbina de reação, a física da coisa muda um pouco. A pressão na entrada das pás do rotor é maior do que na saída. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a expansão do vapor e a consequente queda de pressão continuam rolando enquanto o fluido ainda está atravessando o próprio rotor em movimento. Essa expansão contínua gera um impulso extra, sabe? Igual a reação de um foguete mesmo. Isso permite extrair ainda mais energia do sistema de um jeito contínuo. E isso nos traz ao clímax da nossa explicação, a parte 6, escalonamento para maior rendimento. A grande questão prática aqui é a seguinte: se a gente tentasse extrair toda a energia de uma só vez, numa tacada só, o rotor precisaria girar numa velocidade alucinante ou então ter o tamanho de um prédio. Isso é totalmente inviável e super perigoso. A solução genial dos engenheiros em 3 passos é o tal do escalonamento. Ao invés de usar uma roda gigante solitária, eles dividem a queda total de pressão ou de velocidade em pedacinhos menores por meio de vários estágios sucessivos. Isso mantém a velocidade de rotação da turbina dentro de limites super seguros e controláveis e ainda aproveita a energia de um jeito muito mais eficiente. Vamos dar uma olhada dentro da máquina para ver como a mágica do escalonamento de velocidade acontece. Tudo passa por uma estrutura chamada câmara de reversão. É tipo assim, o vapor sai da boquilha voando, bate na primeira fileira de palhetas móveis, que absorve um pouco desse trabalho. Só que ainda tem muita energia sobrando ali. Então, ao invés de jogar isso fora, o vapor entra nessa câmara de reversão fixa, que faz o papel de redirecionar o fluxo de volta para o próximo estágio de palhetas. É literalmente uma forma de espremer absolutamente cada gota de energia cinética, aproveitando o mesmo fluxo várias e várias vezes. Bom, chegamos ao final do nosso roteiro de hoje. E a gente sai daqui com uma reflexão que é no mínimo provocativa. Exploramos como sacadas geniais, tipo o escalonamento e o design das turbinas, permitiram domar as rigorosas leis da física, certo? Contudo, a segunda lei da termodinâmica continua lá, firme e forte, nos prendendo naquele teto doloroso de 5 a 30% de eficiência para alguns ciclos de vapor. A grande pergunta que fica martelando é, conforme novos materiais e tecnologias surgem, de que forma a engenharia do amanhã vai conseguir driblar ainda mais essas inevitáveis perdas de calor? É uma fronteira contínua e apaixonante de inovação. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise visual até o final e a gente se vê na próxima exploração profunda. Até lá!